Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é um episódio do Vultos e Sombras. Como vocês podem ver pela minha voz, melhorei 20% daquela gripe forte. Acredito que seja uma influenza, não sei, não é? Algum N1. Ainda estou um pouco ruim, isso vai prejudicar um pouco, mas enfim, preciso gravar. A gente já tem pouquíssimas, né? Como se fala, visualizações, então pelo menos o pouco que já existe, melhor manter, né? E hoje a gente vai falar de um filme muito instigante, um filme grego, né? Tem tudo a ver, porque esse ano vai ter uma adaptação da Odisseia, né? Pelas mãos aí do Nolan. E o filme é Ifigênia, em grego Ifigneia, né? Ifigênia, mais ou menos isso. A pronúncia é bem diferente, né? A pessoa que trabalha com a minha esposa tem um nome assim, a pronúncia bem diferente, nome grego, né? E ela é de origem. E a pronúncia das tragédias e a pronúncia bem diferente. Bom, esse é um filme de 77, dirigido por Michael, não sei, Kakoyannis. É um diretor bem conhecido. Ele fez uma trilogia de tragédias adaptadas, achei quase todas, ou pelo menos duas, com a Irene Papas, em papéis centrais, que é uma grande atriz grega, né? Então ele fez Electra, no início dos anos 60. Depois ele fez As Troianas, uma produção mais hollywoodiana, assim, no final dos anos 60. Em 77 ele faz o Ifigênia. O Ifigênia foi na época uma mega produção. Depois eu vou explicar os motivos, né? Mas o Kakoyannis ele se tornou muito famoso pelo filme Zorba o Grego. Também uma adaptação de um diretor grego contemporâneo, de um escritor grego contemporâneo que é o Nikos Kazantzakis, né? E ele adaptou. O Kakoyannis ele surge na paisagem cultural grega num momento de muita turbulência política, não é? Isso gerou um cinema, o cinema grego dos anos 60, 70 e até um pouco dos anos 50, que é quando ele começa. É um cinema muito político, é um cinema muito sofisticado intelectualmente, para poder lidar com metáforas mais sutis, às vezes, escapar muitas vezes de censura, né? E diretores engajados, assim, numa crítica política feroz, assim, de todos os lados, tanto do stalinismo quanto das ditaduras militares de extrema-direita, não é? Então aí você vai ver nessa paisagem surgir diretores como Costa Gavras, né? Costa Gavras, como o Theo Angelopoulos, que é uma espécie de anti-Kakoyannis, depois vamos mencionar um pouco isso. Mas ele também acaba se rendendo ao Aristóteles, né? Não tem quem não se renda. A poética. E então isso vai gerar uma efervescência cultural muito grande, muitas vezes no exílio. O final dos anos 60 na Grécia viu ressurgir movimentos políticos estudantis muito forte, né? Mas também problemas de fronteira com a Turquia, com Creta, né? A ilha de Creta. E outras regiões ali, com a Turquia especialmente, e um golpe de Estado feroz que instituiu o chamado Governo dos Coronéis, que eram coronéis que rapidamente, assim, com muita agilidade, provavelmente dinheiro da CIA, esse é o Chouriço marcando o protesto dele contra essa República dos Coronéis desgraçada. Essa República dos Coronéis durou alguns anos, fez um banho de sangue, evidentemente, muitas pessoas presas, outras tantas torturadas, desaparecidos políticos, enfim. Né? Tem um filme do Costa Gavras, né, que é um diretor grego da época, chamado Z, que é bem isso que estava acontecendo na Grécia nesse período. Assassinatos políticos toda hora, eram os anos de chumbo gregos, né? Então o Kakoyannis surge nessa paisagem, ele tem digamos, uma inserção política muito clara de esquerda, mas ele flerta, eu acho que ele é de uma geração um pouco anterior, e ele tem uma proximidade grande a partir de um viés aristotélico, digamos assim, da poética de Aristóteles,
com um cinema mais espetacular, digamos, isso não quer dizer pobre, né? Quer dizer espetacular. A diferença de muitos diretores, como o próprio Costa-Gavras ou o Theo Angelopoulos, né? Porque esses diretores tinham uma abordagem mais experimental, muito mais próximo do Brecht, pelo menos no início da carreira. Todos eles depois foram mudando, obviamente, né? Do cinema verdade, isso tem muito no Costa Gavras, né? Ele filma às vezes como se fosse um cinema de guerrilha. Na rua, ele precisa ser preso pela polícia, não é? Então é interessante porque é um diretor de uma geração anterior, então gera um contraste curioso, embora ele não fosse nenhum reacionário, ele não estava, digamos assim, antenado ou sincronizado com algumas propostas formais mais radicais do período. Posto isso, então, voltando à própria obra do Caco Yannis, ele dirigiu então Zorba o Grego, ganhou Oscar, né? Acho que é o melhor filme, inclusive. E ele depois dirigiu as tragédias. Acredito que a melhor tragédia seja a Efigênia. Posso trazer as outras no futuro, se vocês tiverem interesse. Mas a Efigênia é uma tragédia, é muito curioso isso, né? Alguns meses atrás eu falei do Filho do Século, que era uma série da MUBI sobre a ascensão ao poder de Mussolini. Uma série feita, pasmem, o produtor é o Joe Wright, né? É americano, mas toda, digamos, a parte de atores eram italianos, né? O diretor americano, mas os atores eram todos italianos. Então, pasmem, uma obra sobre um momento político decisivo e terrível da Itália, feito por atores italianos, veja só. Diferente de Chernobyl da HBO, que chamaram atores europeus para fingir, às vezes esquecia, né, mas fingiam um sotaque russo muito postiço, muito capenga e que me tira toda hora que começo a assistir. Fora que aparentemente eu não assisti O Filho do Século, mas a adaptação foi mais fiel aos fatos históricos que eu acompanhei. Eu fiz uma resenha aqui, acho que só eu e o Marcelo Miranda apreciamos essa série, né? Quem sabe um dia ela seja redescoberta ou não. Mas eu fiz um acompanhamento de todos os fatos históricos mencionados, né? E todos estavam dentro, né? Digamos assim, do parâmetro da historiografia, né? Então, não é o mesmo que acontece com Chernobyl, né? Porque a história é totalmente diferente do Voz de Chernobyl, que é o livro, né? E um monte de coisa inventada, julgamento, umas coisas americanas que me fazem ter bastante repulsa, né, em relação a essa produção, infelizmente. Eu sei que ela é boa, tem excelentes episódios, mas me tira do episódio toda hora os abusos de roteiro e fingimento de sotaque, né, dos atores. São bons, não é culpa deles, né? Bom, aqui nós temos a mesma coisa, em grego. É uma maravilha ouvir atores gregos falando sobre fazendo uma adaptação de uma peça de teatro, de uma tragédia, né, de uma peça, de uma criação estética grega. Olha que incrível. Os gregos mesmo falando em grego, né, sem aparecer um Matt Damon, né? Então, assim, de novo, né, a questão, eu acho que precisaria de alguns atores, pelo menos mediterrâneos, né, ou gregos. Me parece que tem ator na Grécia, né? Tem o curso de artes dramáticas, se você quer fazer uma adaptação da Odisseia. Isso, claro, além das outras 1000 liberdades, né? Aqui também tem muitas, inclusive algumas interessantes liberdades de roteiro que eu já vou comentar. Mas é maravilhoso a parte, digamos assim, de figurino e estrutura é espetacular. Nunca parece um teatro filmado, embora seja bem perto, né? Eu tô aqui com a peça. Está bem próximo da peça, né? Mas assim, aqui é a peça, né? Mas nunca é um teatro filmado, né? É tudo muito bem feito. Tem um momento que, bom, em geral tá todo mundo parado, né? Agora chegou o momento de falar um pouco do filme e da história, né? Acredito que não seja spoiler, porque é uma história conhecidíssima, mas enfim, né?
O resumo da história, eu vou ter que dar esses spoilers, então se você quer assistir, procura, deve ter no YouTube. Não existe, eu acho, em streaming. Mas deve ter no YouTube, com toda certeza. Então a partir de agora, spoilers. Acontece o seguinte: essa é uma história muito curiosa. A história do Ifigênia em Aulis, a tragédia, ou em Áulida, às vezes traduzido assim. Aulis é uma praia na Grécia, onde estavam os barcos de Argos, os barcos da Grécia, preparados para partir para Troia. Lá estavam os maiores líderes, digamos assim, eles aparecem no filme, que é Menelau, rei de Esparta, e digamos assim, a parte afetada pelo sequestro, porque a Helena era esposa dele. O Agamemnon, irmão do Menelau, e ele é o comandante geral das tropas, não é? E o Odisseu, rei de Ítaca, né? Ou Ítaca, enfim. E tem outros reis, claro, esses são os principais. Além, claro, de Aquiles, com os mirmidões, que é uma espécie de cavalaria barra tropa de elite, né, grega. O que acontece? Eles não conseguem sair por falta de vento. E aqui a coisa começa a complicar. Essa história toda que eu vou contar a partir de agora, ela não aparece neste livro aqui. Não aparece. Não existe. A Ilíada, escrita uns 300 anos antes da peça Ifigênia em Aulis, de Eurípides, não tem nada, não consta nada. Para dizer que não consta nada, no canto 9, não, no canto 1, na linha 105, falou a Calcas primeiro com males nos olhos, adivinho de males, nunca me falaste algo bom. Sempre te é caro no ânimo profetizar esses males, e nunca disseste ou realizaste algum dito ótimo. Enuncias também agora entre os Danaus profecias, lança de longe, lhes prepara aflições. É isso, não é? Aí ele vai falar de Clitemnestra, abstrato, né? Nada que poderia levar a crer que ele propôs a morte de uma moça de, sei lá, adolescente. Então, digamos assim, uma coisa muito interessante na mitologia grega é que ela é uma espécie de tabela periódica narrativa. Elementos novos vão entrando e vão ocupando novos espaços e se empurrando para frente outros elementos. Mas tudo vai meio que se encaminhando, se reestruturando. Então, por exemplo, Ifigênia em Aulis não tem na Ilíada. Será que não tem, não foi escrito ou se perdeu? A gente sabe que uma boa parte da Odisseia se perdeu, isso é sabido, não é? Não tem como saber. Provavelmente ele não sabia, porque é algo muito importante, inclui quase uma luta corporal entre Aquiles e Agamemnon. A primeira, né, que eles tiveram vários arranca-rabo. E não consta, então não deveria constar. Então ele provavelmente não, essa parte da história não interessava, ele não conhecia. Então entra na tabela periódica da mitologia grega. Por outro lado, por que ele precisa sacrificar a filha? Essa parte da história é muito, muito bem estruturada na visão do Cacoianes, né? Que é uma espécie de adaptação teatral. Então, voltando ao que eu tinha falado do figurino, né? Os barcos parados, você vê aquele monte de soldados, eram soldados do exército grego, né? A Grécia tinha acabado com o regime militar dos coronéis e entrou um governo meio de direita, assim, né? Então eles queriam uma coisa meio nacionalista, chamaram o Cacoianes e ele tinha apoio do exército. Então, assim, as tropas gregas, né, que estão esperando para partir para Troia, é uma cena imensa. Você vê um monte de soldados, como deveria ser mesmo. Também não exagero, mas muitos soldados, né? Exagero igual Troia atual, né? A Troia recente, que tem aqueles efeitos de copy-paste de barco, né? Então, tem 5 barquinhos, fica 50, né? Não, né? Tem um número X de soldados e cavalos considerável para a época, né? E, enfim,
O resto do figurino é sensacional, né? As mulheres, como a Clitemnestra, né? A mãe da Ifigênia, ou a própria Ifigênia, elas não têm uma maquiagem, dá pra ver aqui, né? Elas não têm uma maquiagem muito explícita, assim. É tudo suave. As roupas são bem... Ao mesmo tempo, elas têm um peso hierático. Lembra as roupas de uma tragédia, né? Usadas pelos atores que usavam máscara, né? Da tragédia. Mas, ao mesmo tempo, elas são leves, né? Os homens estão meio quase seminus, né? Porque tá um calor do cacete. Então eles põem uma capa, não é? Uma capa em cima do ombro, tá bom, assim, já, né? Enfim, algo bem mais, digamos assim, mediterrâneo que muitas adaptações, provavelmente a do Nolan não vai ser assim. Enfim, não é? Você vê, quer dizer, tanto nas mulheres quanto nos homens, você vê eles suando, o seu suor, sabe? Eu acho que isso é muito curioso porque em Hollywood isso é abolido. É tudo muito asséptico, né? Principalmente depois desses filmes de herói, né? São bonecões 3D, então são tudo muito asséptico. Enfim. Então ele, para ter vento, Artemis, igual a que foi para a Lua aí, a missão, ela exige a morte da filha primogênita, que é realmente primogênita do Agamemnon. O motivo dessa exigência é meio obscuro, e como eu disse, o filme trata muito bem disso. Por um lado, parece que o Agamemnon é um cara muito arrogante, ele mata no meio de um ritual de sacrifício ao cervo sagrado, né, o cervo sagrado que era usado para fins sacrificiais, né? Porque os soldados estão morrendo de fome, que não tem vento, né? Aqui no filme ele faz esse encadeamento lógico brilhante. Por outro lado, às vezes parece que não aconteceu nada disso, parece uma conspiração desse Carcas, né? Esqueci até o nome do homem. Desse adivinho, desse, não é? Calcas, né? Uma espécie de adivinho e tal. Parece uma armação dele com Odisseu para conseguir uma coisa meio rápida e conseguirem partir logo. E meio que um controle em cima do rei, porque isso vai acontecer. É muito interessante porque é ambíguo. E tudo isso meio que tá valendo ao mesmo tempo. Não é? Então Agamemnon, o que ele faz? Ele manda uma carta para a filha dizendo que ela vai se casar antes da guerra com Aquiles, o maior partido da Grécia, né? O Aquiles, filho acho que Peleu. E ela, claro, vai correndo, só que a mãe vai junto, né? E leva inclusive o Orestes, que vai ter um ciclo de tragédia só para ele. É importante frisar que o Agamemnon ele tem um ciclo gigantesco de tragédias relacionadas a ele. O curioso que o irmão dele, que é a parte, digamos, prejudicada com a fuga da Helena, teve uma vida tranquila. Mas o Agamemnon, ele foi assassinado, a mulher foi também, o amante, os filhos também todos morreram, uma boa parte, alguns não. Não é? Ele é muito semelhante ao Édipo, né? Ele é uma matriz de tramas trágicas. Assim. Então, voltando, ele manda essa carta, claro, era mentira. Vai a esposa acaba descobrindo uma hora ou outra. Na verdade, um escravo conta. Esse escravo tem na peça, inclusive. E a coisa complica bastante. Ele precisa fazer o sacrifício. Óbvio que a filha não quer ser sacrificada e morrer com 16 anos de idade. Mas, por outro lado, ele não pode se furtar isso, porque senão ele vai ser. Os gregos já sabem de tudo, o exército, a praia soldadesca. Ele vai ser assassinado e eles vão. Ele fala isso na peça, aliás. Que se ele não fizer esse sacrifício, todos vão morrer. Não vai ser só é meio que um sacrifício para salvar o resto da família, não é? Porque senão ele tem que enfrentar a massa turba de soldados, né? E descontrolados, porque eles querem o saque, né? Então, até porque o Calcas, na profecia, ele promete a vitória. Se eles forem para Troia, conseguirem os ventos, quer dizer, matar a Ifigênia, eles vão ganhar, né? E aí, o que acontece, né? O Aquiles tenta defender, a Ifigênia não consegue, porque
Ele é praticamente sozinho contra, sei lá, uns 30 mil gregos, 20 mil gregos, né, do próprio exército dele, da unidade dele de elite, e de outros grupos militares de outras cidades. Então ele acaba capitulando também, né? E aí o sacrifício em si, ele é meio vaporoso, tanto que existe Efigênia em Tauris, né? Não dá para saber exatamente o que aconteceu. Parece que ela é sacrificada. E aqui segue-se bem essa ideia. Inclusive, a adaptação do Caco Yanes é muito materialista. Essa ideia da possível conspiração do Odisseu, que é Ulisses, né, com Calcas, isso é muito bem explorado aqui. Não é nada óbvio, mas são olhares, são conversas, são posturas. Você mais ou menos entende isso, né? E não tem divino, não existe fantástico, não é? É uma visão pessimista e bastante materialista. O que é curioso, porque meio que encontra o Angelópolis ou Costa Gavras num certo ponto, né? Porque mesmo sendo pago pelo governo de direita que substituiu os coronéis, ainda é um filme bastante subversivo e bastante, digamos assim, de uma forma inteligente, né? Bastante, recupera a tradição de uma forma muito inteligente, muito crítica ao mesmo tempo. Porque isso aqui é uma crítica aos exércitos, né? É uma crítica à voz coletiva que esmaga a voz individual, não é? Então é sensacional, é um filme sensacional, como eu falei, o jeito como ele dirige, nunca parece um teatro filmado, as coisas têm um porte adequado, os lugares têm uma movimentação interessante dos atores, não é? Você sente que está assistindo uma tragédia, mas não sente que é uma tragédia num palco. É uma tragédia realmente numa região, assim, com uma geografia complexa de montanha, de praia, etc. Né? Bom, feita a recomendação, corram e assistam. Né? Falta falar um pouco de um aspecto muito interessante que tem um pouco nessa peça, que é assim, a peça Ifigênia em Aulis, ela, por conta dessa complicada essência dela, que eu mencionei aqui, que às vezes você tá, sei lá, falando de da Ilíada, né? Eu vou procurar aqui na Ilíada esse acontecimento não existe, não é? Então, essa peça ela inspirou muita coisa, não é? Da cultura em geral, não é? Um dos elementos inspirados diretamente por Ifigênia em Aulis é que, assim, existe uma história na Bíblia, não sei se os meus espectadores e ouvintes têm um certo traquejo com a Bíblia, mas tem uma história na Bíblia que se chama o Sacrifício de Abraão. O Sacrifício de Abraão, ele é idêntico ou muito parecido ao Ifigênia em Aulis, mas com algumas diferenças cruciais. Abraão é o patriarca da Bíblia. Ele teve um filho quando a mulher tinha 70 anos, eu acho. Ele viveu mais de 100 anos. Segundo a Bíblia, claro. E ele não tinha filhos. E isso para ele é uma tortura. Tanto que ele trouxe a Agar, né? Teve o Ismael, que é o filho bastardo, vamos dizer assim. O filho fora do casamento, né? Desse patriarca. Bom, mas ele teve Isaac. Só que, num determinado ponto do Gênesis, Deus chega para ele e fala: Abraão, na mente dele, isso tem muito na Bíblia e é sensacional isso, esse recurso, é o Auerbach, vai falar como isso é incrível, né? Como representar isso e como eles conseguiam representar isso. E ele grita: eis-me aqui, né? Quer dizer, que espaço que é esse da própria mente dele. Ele se apresenta e fala, e Deus fala assim para ele: olha, você vai pegar o seu único filho, seu primogênito, igual a Ifigênia, vai levar no Monte Tabor, acho que é um Tabor, não me lembro agora, e você vai sacrificá-lo em holocausto de meu nome.
E o Abraão, ele não questiona. Ele simplesmente pega um animal ali, não sei se é um burro, né? Pega a lenha do holocausto, que é o consumo completo da oferenda, né? Isso é o holocausto originalmente, pelo fogo, né? Então ele pega bastante lenha e tal, chama o filho, vamos subir para fazer um sacrifício. E o filho pergunta, mas pai, cadê o... Eu acho que aí é uma ovelha, né? Diferente do cervo, né? Dos gregos. Cadê a ovelha sagrada do sacrifício? E aí a resposta do Abraão é Deus proverá. Esse, evidentemente, quando ele chega lá, um anjo desce do céu carregando uma ovelha, sei lá como é isso. Mas isso é bem escrito de novo na Bíblia, você consegue mais ou menos visualizar o que está acontecendo. E ele não sacrifica o filho. O Isaac, né, vai ter uma longa jornada e tal, que já não cabe aqui comentar. Mas esse trecho curto é bem curto. É bem curto, deve ter o quê? Deve ter nem 30. Não sei, é curtíssimo, é um trecho curto, né? Esse trecho curto marcou a mentalidade cristã de uma tal forma, já judaica, né? Mas a cristã foi marcada, o valor disso é gigantesco na cultura. Tanto é que alguns dos melhores pintores representaram essa cena. E representaram um momento em que o anjo segura a mão com a faca do Abraão. Quase todas as obras são assim. Tem do Rembrandt, tem várias, né? E isso tem um motivo teológico, porque ele ia fazer isso mesmo. O sentido disso é gigantesco, tanto que o Kierkegaard é um dos grandes heróis aqui da Rafus Press, junto do William Morris. Por isso que, se puderem, leiam qualquer coisa dele. Se puderem, leiam esse Temor, Fear and Trembling, né? Essa edição da Penguin, Temor e Tremor, em português. Leiam, porque ele era obcecado por essa história. Ele tenta, e claro, Ifigênia, que ele conhecia muito bem, porque ele obviamente conhecia o grego como poucos na Dinamarca da época, e as fontes gregas, né? Ele analisa muito bem também o Ifigênia, né? E aí ele vai perceber, definindo o que é um cavaleiro da fé, que é uma espécie de super-homem bizarro, herético do Kierkegaard, não é que só funciona por causa com ele, não é? O cavaleiro da fé, ele é o Abraão. Ele aceita. Porque quando ele aceita, existe um momento absurdo, que ele vai chamar com um nome muito bonito de suspensão teleológica do ético. Quer dizer, as decisões éticas já não funcionam, porque você está num outro campo, um campo do absurdo, que é o campo de Deus, onde tudo, absolutamente tudo é possível. Comparado com Ifigênia, isso não existe, porque em Ifigênia, tudo bem que existe a Ardis, como eu falei, histórias são muito parecidas, é até incrível isso, né? Porque são povos distantes relativamente, com tradições orais próprias, uma cultura de um peso gigantesco na época e aqui influencia até hoje, mas se desenvolveram em separado, uma faixa geográfica grande. Não é o Mediterrâneo, a Península Arábica, etc. Bom, mas mesmo assim as histórias são parecidas, tem Ardis, então o Abraão não fala o que ele vai fazer no Monte Tabor e nem de onde vai vir ele não mente, porque Deus proverá e prover, né? Trouxe realmente, mas ele não conta tudo. Não conta tudo para o filho. E ele fica em silêncio, e esse silêncio obceca, enlouquece o Kierkegaard. Ele escreve longamente sobre isso aqui no Temor e Tremor, que é um livro lindíssimo. É um dos grandes livros dele, né? Do Kierkegaard, que tinha até uma obra filosófica única. Né? Como eu disse, é um dos heróis aqui da Rafus Press. Porque o que acontece?
Na Efigênia existe uma pressão social para você fazer algo. As pessoas não querem fazer, as pessoas sabem que é errado. Mas, por outro lado, essa pressão social ela é impossível de controlar. No sacrifício de Abraão, existe uma pressão individual para você não fazer algo. Não tem ninguém te cobrando. Mas tem aquela voz terrível na sua cabeça, que é a voz de Deus, e você não sabe se é uma alucinação, e você é um assassino, a sangue frio, seu próprio filho, ou se não, se é um milagre. Essa suspensão pro esse momento de suspensão para o Kierkegaard é a fé. Por isso que ele vai caracterizar a fé como um salto de 1000 braças no desconhecido. Tem umas imagens lindíssimas, né? É o tipo de filosofia religiosa que não se faz mais, né? Então, é isso, né? O Ifigênia, então, recomendadíssimo. Uma adaptação muito bonita, muito pessimista, mas muito bem feita, com figurinos tudo impecável, não é? Realmente grego, né? Você sente, sabe, a atmosfera do lugar, para além de ator fantasiado, ou maquiado, ou fingindo sotaque. Atores excelentes, a Clytemnestra, que é a mulher do Agamemnon, é a Irene Papas, né? Mas todas, até essa atriz, né, que faz, adolescente na época, né, que faz a Ifigênia, muito boa. E uma história que teve um impacto gigantesco no Ocidente, acho que não só no Ocidente, tanto a versão dela contada pelos gregos, quanto a versão dela dos hebreus. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço. Não se esqueçam de apoiar a nossa campanha do Tássio, vamos ter lives em breve com os autores Tássio, Fábio Waki, Tatiana Dangieri. E apoiem, tá precisando bastante, porque é uma campanha grande e eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma campanha bacana. Então é isso, um abraço e até a próxima.